Fala galera, beleza? Bom, esse é mais um The Bugs on the Table e hoje a gente vai falar sobre o ChatGPT e inteligência artificial. Então, sobe a vinheta! The Bugs on the Table. Bom galera, vamos lá. Prazer, meu nome é José Messias Júnior, podem me chamar de Juninho, tá? E eu sou diretor e professor aqui na Cubus Academy e hoje eu estou com dois outros grandes professores, mestres no assunto. Então, começando por Guilherme Bernal, ou simplesmente Gui. E aí, Gui, tudo bom? Tudo bem. Vamos aí falar um pouquinho sobre ChatGPT e IA? Exatamente. Tem muita coisa boa para falar aqui. Você gosta desse tema ou não? Muito. Oh. Maravilha. E aqui temos também nosso Guido Cerqueira, simplesmente Guido. Tudo bom, Guido? Beleza, Juninho. E aí? E aí, o que você está achando? É realmente revolucionário ou é só hype? Bom, vamos ver aí ao longo do podcast, né? Pra gente discutir um pouco sobre tudo que tá rolando aí sobre o ChatGPT. Maravilha, mas antes de começar, vamos deixar todo mundo na mesma página, né? E aí, tem muita coisa que se fala sobre inteligência artificial, sobre ChatGPT, e tem gente que imagina logo o exterminador do futuro, né? Então, vamos falar realmente de teoria. O que é inteligência artificial, Gui? Tá, inteligência artificial. Então, a gente está olhando para uma ferramenta que vai trabalhar em cima de um problema que a gente não sabe muito bem como resolver. Então, em vez da gente tentar achar a solução do problema e escrever um código, um programa, um sistema que resolva aquele problema, a gente começou a criar essa teoria de inteligência artificial em que a gente o algoritmo estuda o problema e tenta soluções aleatoriamente até achar uma boa. E continua tentando e se aprimorando até ele próprio desenvolver a sua própria solução para aquele problema. Então, isso a gente olha bastante em cenários onde você tem um problema específico. Por exemplo, reconhecer uma imagem, reconhecer um áudio. Imagina, por exemplo, transcrição de áudio, que você manda uma mensagem e o texto aparece embaixo. Isso é um problema difícil de resolver, porque como é que a gente entende a voz e entende o que a pessoa está falando? Você não consegue descrever isso. Você não consegue explicar, mas você sabe como é que faz. Então, em uma IA, você consegue dar esse mesmo problema, pegar vários exemplos de áudio e de transcrições, e ela vai aprender como é que chega do áudio na transcrição meio que sozinha. Tem um processo todo para isso, mas ela passa muito tempo estudando esses casos de exemplo até chegar na solução. E aí você tem uma IA que a gente não entende muito bem exatamente como funciona, mas ela consegue fazer aquela tarefa específica muito, muito bem, que é transcrever áudio para texto, por exemplo, nesse caso. Bacana. E então, esse do YouTube, por exemplo, que você clica lá e ele bota a legenda automática. É uma IA que fez aquilo? Exatamente. Então, se você pegar centenas, milhares, milhões de vídeos em que você já tem uma legenda que alguma pessoa fez, por exemplo, você consegue ter uma referência para a IA estudar esse material e, a partir daí, se ela começar a ter uma assertividade muito boa em gerar essas legendas, você consegue dar um vídeo novo que ela nunca viu antes e ela vai produzir uma legenda que é quase tão boa, ou às vezes até melhor em alguns casos, do que o que uma pessoa faria. Porque ela pode ir aprimorando também, né? Quanto mais ela estuda, mais ela é assertiva no que ela faz, não é isso? Exatamente. Se a gente parar para pensar, na verdade, isso parece muito com o processo de aprendizado humano, né? Sim. O humano, basicamente, tudo bem que tem uma etapa diferente, que é você explicar a teoria, mas depois você cai nos exemplos, né? Você mostra, ó, esse problema eu resolvo assim, esse problema eu resolvo assim. Que, pelo menos na minha experiência, é onde as pessoas realmente aprendem. Chega a hora que você fala, ó, esse problema, o que você faz? A pessoa fala, resolve assim. Então a máquina é mais ou menos a mesma coisa. Exato. E vocês já usaram algum serviço que no final aparece uma pergunta? Avalie se sua ligação, por exemplo, foi boa, se a qualidade estava boa, se a legenda estava boa, e você faz uma avaliação. Você está avaliando a IA para ver se ela fez um bom trabalho ou não. E a depender da avaliação, ela está usando aquilo para aprender e a tentar soluções diferentes da próxima vez. Então, você está ensinando a IA a trabalhar. Eu ouvi uma vez que... Antes de perguntar, desliga um pouco mais para a borda, porque dessa câmera aqui está pronto. Aí. E eu ouvi falar uma vez também, e aí não sei se é lenda, mas que aquele CAPTCHA para ver se você é humano mesmo, que é falar, ache os semáforos. Muitas vezes, quem está por trás daquilo usa aquilo para treinar uma IA. Então, tipo, eles estão ensinando uma IA a reconhecer um semáforo. Quando eles perguntam qual é o semáforo, ele está te usando ali como a resposta correta, né? É verdade isso? Vocês sabem? Exatamente, porque uma IA serve justamente a fazer as coisas que um computador teria dificuldade de fazer. Como reconhecer um semáforo, reconhecer placas, reconhecer objetos na rua.
E nos últimos anos apareceu muito essa temática de coisas na rua, de carros, caminhões, placas, faixas, coisas que estão nas estradas. Porque você está treinando o IA a saber reconhecer uma estrada, os objetos que estão lá. Ela está ficando experiente naquele segmento. Tipo, o que tem na estrada ela pode reconhecer com mais facilidade. Então acaba que é mais fácil dela saber se está correto ou não a resposta, né? Exato. E como ela já está parcialmente treinada, se você der uma resposta muito errada, ela vai saber. Mas você consegue dar uma boa resposta a ponto dela aprender com a sua resposta e te avaliar ao mesmo tempo, mas aprender com a sua resposta. Então não é você que está sendo avaliado, ela está aprendendo com você. Interessante. Então, lembre-se sempre, galera, quando você estiver entrando pela primeira vez num carro autônomo, dirige sozinho, pode falar, eu contribuí. Mentira não é, né? Isso aí. Dá para pedir uma participação nos lucros também, dos carros autônomos? É um pouco mais polêmico. Exato. Bacana. Tá bom. E o que é, Guido? O que é o ChatGPT? Bom, o ChatGPT, complementando o que Gui falou, além dessa inteligência que está por trás dela aí, trazendo mais para o que o ChatGPT, o que é o ChatGPT para nós, principalmente da área de tecnologia, né? É uma ferramenta que a gente pode buscar, a gente pode fazer qualquer pergunta para ele ou para ela, não sei, e ela vai trazer, com base nesse aprendizado que ela tem, do que ela estudou, alguma resposta com uma certa coerência, né, digamos assim, do que você perguntou. Mas, ao mesmo tempo que ela ainda está aprendendo muita coisa, a resposta ela precisa ser filtrada. Mas, basicamente, é isso. Você pergunta e ela te responde com uma certa facilidade, uma certa coerência, né, com que você pergunta. Complementando, no caso, a questão da IA. Porque por trás é isso aí. Ela está aprendendo, é uma inteligência artificial. Né? Está sendo treinada para te responder qualquer pergunta. Exato. E esse é o diferencial dela. Porque a gente já tem IAs especialistas há algum tempo. Especialistas em reconhecer foto, reconhecer áudio, estudar se uma review que alguém escreveu em algum site é uma coisa positiva ou negativa, trabalhando com texto, e assim vai, com vídeo. Mas o ChatGPT busca ser um IA generalista, que vai atuar em vários tipos de problema ao mesmo tempo e conseguir trabalhar com cenários diferentes. Que é uma coisa que o humano faz ainda muito, muito melhor que o computador. Entendi. Eu recomendo que quem estiver assistindo no YouTube clique na legenda do vídeo para ter experiência. É muito bacana. Parece um chat de bate-papo mesmo, está conversando com uma pessoa, só que na verdade por trás não tem ninguém. É uma IA que foi treinada, como ele explicou, ela passou por um processo longo de várias submissões de o que é uma resposta correta e o que é uma resposta errada, para ela ir aprendendo e melhorando. Inclusive, aproveito para dizer que a descrição desse vídeo também foi gerada por ela. A gente literalmente pediu para ela, inteligência artificial maravilhosa. Você poderia escrever, por favor, uma legenda legal para um vídeo no YouTube que eu vou fazer sobre ChatGPT e inteligência artificial? E aí ela fez. E fez o roteiro também, tá bom? Então, esse é outro tema que começa a polêmica. As pessoas já perceberam que dá para passar muito trabalho que seriam delas para o ChatGPT. E aí começa até vários questionamentos se o Google vai morrer, se agora quem mandou o ChatGPT, ou se isso vai gerar realmente muito problema ético de gente dizendo que trabalhou e na verdade fez a IA, ou se talvez realmente tem um lado positivo disso de aumentar a produtividade das pessoas. E aí é que a conversa começa a ficar boa. Exatamente. Guido, qual é a sua opinião? Você acha que realmente essa história de que ChatGPT vai substituir as pessoas para eu me preocupar, ou que daqui a uns anos vai ser... Isso é uma opinião minha pessoal e que eu vejo muita gente falando, mas que não. Ela não vai substituir ninguém. Posso ficar tranquilo então no meu carro? Pode ficar tranquilo. Mas a gente vai ter que aprender a lidar com esses tipos de tecnologia, né? Com o ChatGPT, por exemplo. E aí o que você falou em comparação com o Google, por exemplo, eu acho que ela ganha no sentido de que quando a gente tem alguma dúvida que a gente vai perguntar para o Google, a gente tem que escolher, entrar no site para ver se é aquilo que a gente quer sair. Então, para quem já programa aí ou está começando a programar, que acha um erro e pesquisa milhares de sites e não encontra, eu acho que o ChatGPT vem para ajudar, por exemplo, isso. Porque você pergunta, você não precisa entrar em site nenhum. Ela vai te responder, só que aí entra a questão de você analisar a resposta para ver se faz sentido com o que você está buscando. Porque possa ser que ela, como ela é generalista, ela te responda algo que não necessariamente
vai resolver o seu problema, ou resolve uma parte e você precisa incrementar mais aquilo. Então, acho que até a questão de como você vai perguntar para a inteligência artificial vai impactar em como você vai usar a resposta dela, né? Então, acho que tem isso daí. Mas eu acho que sim, vai beneficiar muito na questão de produtividade, principalmente para nós aí da área de tecnologia. Eu já vi vários vídeos, várias pessoas utilizando o ChatGPT, pedindo para ela resolver pequenos problemas, o que já é real e funciona de fato. Agora, outras também pedindo para resolver problemas grandes que ela ainda não faz e eu nem sei se vai fazer. Então, é importante você saber especificamente o que você quer resolver para que você possa controlar, né? Você possa ir usando ela por demanda e não pedir, como a galera fala aí, construa um software de tal coisa e ela vai construir para você. Isso aí eu acho que não vai. Ela é um tipo de ferramenta muito diferente do que o Google faz. Porque o Google você vai procurar alguma coisa e ele vai te encaminhar para onde estão suas fontes, onde você buscar, quem falou aquilo, e você vai ter o trabalho de olhar vários lugares, julgar se aquilo é bom e entender de onde está vindo aquela informação. Então essa é uma forma de fazer. No ChatGPT você pode tanto perguntar e ele vai te trazer uma resposta, que é interessante. Por outro lado, essa resposta você vai ver ela está sendo dita ali, mas você não tem a referência, você não sabe de onde ela veio, você não sabe se aquilo está de fato correto ou não. E é difícil julgar, porque a resposta está muito bem escrita, muito bem dita e está ali, então pode parecer verdadeira sempre, nem sempre é. Mas a forma interessante de você usar é pedir para a ferramenta criar coisas para você. Então, o exemplo que você deu, crie, por exemplo, a descrição desse vídeo. Vamos fazer um podcast aqui sobre ChatGPT. O que a gente deveria falar nesse podcast? Montem um roteiro para mim. E a ferramenta monta um roteiro para a gente, por exemplo. A gente pode usar para várias coisas nesse sentido, que vai além do que o Google faz. Inclusive, as ações do Google caíram bastante nos últimos meses. Desde que lançou, não sei se está relacionado, mas caiu muito. Fica aí a Tem reflexão. essa reação do mercado também, que é interessante de analisar. Um teste legal que eu fiz com o ChatGPT e que deu certo foi pedir para ela construir um formulário de login, de uma página de login com o React, por exemplo. E ela construiu perfeitamente, né? Construiu ali um componente do React com o HTML, tudo certinho. Então, é como o Gui falou, você construir, você pedir para ela fazer coisas pequenas, né? Coisas pontuais assim, ela é bem assertiva mesmo. Isso é incrível. Mas você ainda tem que saber muito bem o que perguntar. Então, por exemplo, você sabia que você queria uma página de login em React de tal jeito. Isso. E a ferramenta te deu um trecho de código. Você ainda tem que encaixar em um programa maior, porque aquilo não é suficiente sozinho. E analisar se a resposta que ela deu foi uma resposta que dá para você usar. Né? Um outro ponto também é que às vezes você pede para fazer alguma coisa com JavaScript e ela te dá com JavaScript puro. Sim. E às vezes você está usando um framework como um React, algo do tipo, e aí você não vai pegar o JavaScript puro lá e jogar no seu código. Você tem que adaptar. No meu code review aí não passa. Não passa. Então, é uma coisa que também tem que ser filtrada, né? Eu já tive um caso de pedir para ela escrever um código, ela escreveu um código que parecia excelente, só que ela usou uma biblioteca que não existe, que ela inventou. Caramba! E pronto, é isso aí. E o código está lá bonitinho, parece que existe. E você tem que Ou lidar com seja, isso. já deu migué, né? Eu tenho a impressão de que ela vai ser muito útil para fazer coisas, duas situações, né? Uma é produtividade para fazer coisas que você provavelmente sabe fazer, mas gastaria um tempo só redigindo o código mesmo. E aí você fala lá porque você tem total autoridade para dizer se é ou se não é o que você queria fazer, muito mais rápido. Então não vai substituir as pessoas, pelo menos no curto prazo também acho que não, mas acho que pode acelerar muito a produtividade. E outra é para essa parte criativa, que eu acho assim, o mais fantástico. Dá para dizer que a IA é criativa, né? Polêmico. Mas o que é criatividade? É a gente usar o que a gente já viu antes, nosso histórico de vivência, e com base naquilo criar coisas que nunca foram vistas por ninguém antes. Isso é verdade para a IA. Mas IA substitui um artista? Você considera de fato uma obra de arte? É questionável, mas de fato o material é bastante bom, se passa por artistas, uma pessoa não consegue diferenciar. Então, você pode usar assim. Essa parte fica muito polêmica, Muito. porque assim, Sim. há quem diga que no universo, né, nada se cria, tudo se copia. E é um pouco verdade, porque qualquer artista que faz uma obra de arte,
ele teve referências antes. Música, o cara fala, quem são suas referências? E querendo ou não, fica um pouco parecido com as referências. O cara que gostava muito de Led Zeppelin, de Metallica, quando ele faz as próprias músicas, você vê ali uns trechos que se assemelham muito a Metallica e Led Zeppelin, e todo mundo fala, ok, beleza, era a minha referência. Os músicos, especialmente com mais maturidade e tal, eles falam, massa, estou influenciando o meio da música. E é isso. Isso não parece tão diferente do que a IA faz. Quando você pede, até pra galera ver, tem outras IAs que criam realmente, por exemplo, imagens. Fala, agora eu quero uma imagem pro Instagram, por exemplo, tá todo mundo criando muito conteúdo. Eu quero que você faça um card pro Instagram fazendo isso e aquilo outro. Ele te dá 5 opções bacanas pra você escolher qual mais bacana. Aí, não sei exatamente qual a diferença dessa pro trabalho de um freelancer, né, que trabalha com isso e que faz a mesma coisa. Obviamente que o freelancer estudou, teve todo aquele trabalho, e aí é que entra a polêmica, né? Esse cara fala, pô, será que eu vou ser substituído? Porque agora quem contratava ele pode pedir lá um card para uma IA qualquer e a IA vai fazer. Sim, então, e quem quiser ver no vídeo aí, tem a Dali, que é a IA que faz isso, está na descrição também, que você pode descrever uma imagem como você quer, eu quero que tenha tal coisa nesse estilo, de tal jeito. E ela vai produzir algumas imagens para você da forma que você descreveu. Então você consegue produzir imagens assim. Essa das imagens eu acho muito fantástica. Sim. E realmente vai aumentar muito a produtividade, porque também tem, obviamente, o trabalho de quem trabalha com isso não é só fazer isso, isso é uma parte do trabalho. Semelhante ao programador, né? Que o trabalho é fazer o código, mas não é só fazer o código, ele pensa em como vai ser o produto. Então acho que as pessoas, no final das contas, vão gastar muito mais tempo na parte estratégica da coisa, digamos, por exemplo, o pessoal de marketing vai pensar mais em quando postar, o que postar, por que postar, e menos tempo realmente criando o material. Eles vão usar o auxílio de IAs para isso. E o programador a mesma coisa, vai pensar, gasta mais tempo pensando no algoritmo, em fluxo, como vai ser a ordem das coisas, na experiência do usuário, mais do que no código em si. Especialmente os trechos mais banais, assim como... Isso, inclusive, eu já vi vários testes e que eu acho isso fantástico, né? E eu costumo sempre dizer para os alunos que a gente não guarda tudo na cabeça. A gente está programando ali, a gente está fazendo um código, alguma coisa, qualquer que seja aí, e a gente esquece, a gente, eu sei que eu preciso gerar um encurtador de link, por exemplo. Mas como é que eu não lembro, eu já fiz, mas não lembro mais como é que faz. Então deixa eu perguntar aqui, só para eu lembrar, ou então, sei lá, ver alguma outra forma diferente, poder usar isso no meu código. Então acho que esse é um problema que ela também resolve muito bem. Às vezes você sabe o que você quer fazer, sabe até como você quer fazer, mas você não quer perder o tempo de pensar ali em como escrever o código. Você pede para ela escrever, ela vai escrever, ou ela vai te dar um caminho e você pode aprimorar ali o que ela te deu, né? Eu acho que isso aí pode ser muito, muito útil também. Exato, mas isso está reduzindo o seu esforço, mas não reduz sua inteligência e estratégia de saber o que fazer. Isso que é legal. Então, o exemplo tanto de código quanto de marketing. Você continua tendo que saber o que fazer. Qual campanha eu vou fazer, de qual jeito vai meu público. Qual código eu vou escrever, o que eu tenho que fazer com essa lista agora para ela chegar no resultado final. Eu tenho que saber isso. Mas na hora de eu preciso produzir a imagem que tem tal informação dentro dela, ou eu preciso escrever o código que faço aqui. Você pode pedir para ela, ela vai escrever, você faz algum ajuste no final, e você tem um resultado correto, porque você está supervisionando aquilo, com muito menos esforço, muito menos tempo. Então, essa é a ferramenta que a gente vê valor. Não é substituir as pessoas. Eu também acho que ela não é substituível justamente por isso, pelo que você falou, pela supervisão. Ela precisa ser supervisionada, precisa ter alguém para olhar e falar assim, beleza, eu vou usar isso. Eu fico até com medo se um dia ela pudesse tomar essa decisão, sabe? De eu vou usar isso daqui, a forma correta de usar isso. Então, eu acho que a gente não vai chegar, pelo menos eu acho que eu não vou ver esse momento, mas ela vai sempre precisar de uma supervisão para tomar a decisão por ela, se realmente faz sentido ou não usar o que ela acha, né, que faz sentido. Uhum. O perigo é que eu acho que isso não está tão distante também. Então, de começar a ter uso de IA em que, por exemplo, qual peça de arte eu vou utilizar, qual peça de imagem mesmo eu vou utilizar numa campanha, por exemplo. E se eu tiver uma IA escolhendo peças aleatoriamente, jogando em várias campanhas simultaneamente, com as pessoas vendo aquilo, e a IA analisando e sabendo qual campanha está dando certo, qual não está, excluindo as que estão dando errado, melhorando. Uma IA para treinar outra IA. Isso. E isso é um caminho que ainda precisa de muita pesquisa, muita evolução para chegar nesse ponto.
mas não está tão longe também. Então, por isso que IA é uma tecnologia tão, ao mesmo tempo que muito, muito, muito útil, também um tanto quanto temida. Porque ela é muito capaz, com esses usos mais criativos dela. Se elas começam a tomar decisões, eu começo a ficar preocupado também. Aí, Porque hoje tem IA pro lado muito negativo, né? sim, Que é para identificar alvos, por exemplo. Se algum maluco tem para tudo no mundo, né? Se algum maluco resolve colocar ela para tomar a decisão de atirar, apesar de que isso, né, fere uma das leis da robótica, mas as pessoas ferem leis, né? Isso é um problemaço. Falando em leis da robótica, teve uma carta aberta sobre IA em 2015, 16, se eu não me engano. Enfim, um desses anos. Com vários especialistas no assunto, várias pessoas influentes, se comprometendo e falando sobre os perigos que uma pesquisa totalmente desenfreada em IA poderia ter, e se comprometendo a ter um papel responsável nesse sentido. De vamos pesquisar, porque essa tecnologia aqui vai avançar inevitavelmente, mas temos que ter muito cuidado sobre como usar essa tecnologia, porque se aquilo for usado de forma desenfreada pelo mercado, tanto por esforço de guerra, como você falou, quanto pelo mero mercado capitalista tentando de todo jeito chegar nas pessoas, tem consequências ali. Isso, fazer um paralelo aqui, doído. Me lembra a bomba atômica. Porque, assim, a fusão ou a fissão nuclear tem inúmeras aplicações. E quem estava pesquisando na época estava muito legal. Pô, meu Deus, energia pra caramba aqui. Limpa, né? Na época falava assim, limpa. E depois virou uma bomba atômica. Então, aqui pode acontecer a mesma coisa. Sim. Ficou pesada a conversa, hein, pai? Nossa senhora. Porque eu acho que aí também a gente está, claro, falando muito sobre o que a IA pode nos auxiliar na área da tecnologia, né, de programação e tudo mais, só que a gente já está vendo aí, por exemplo, ela atuando em outros setores também. Recentemente eu vi que uma IA, que pela primeira vez, uma IA ia participar de um julgamento e meio que defender alguém, né? Que é uma outra coisa também que gera muita polêmica, né? Mas que eu também não sei como é que isso vai ser aceito, né? Porque assim, na nossa área, se usar ela para te auxiliar em algo ali na programação, eu acho que vai ser muito aceito. Inclusive a gente quer muito usar algumas coisas que essa IA possa trazer. Mas quando começa a ir para outras áreas, né, que precisa mesmo ali do esforço humano, aí eu já vejo que a galera começa a criar muita resistência. Quando foi esse julgamento, você sabe? Mais ou menos? Eu acho que vai acontecer agora, recente isso. Acho que nem aconteceu ainda, vai acontecer. Está programado para acontecer. Engraçado que em 2012 eu tive uma conversa com um amigo, inclusive foi uma noite virada e muitos vinhos conversando sobre isso. Ele era jurista e eu estudava tecnologia. Um abraço, Christian. E a gente passou a noite discutindo, na verdade, eu dizendo que era possível que em um prazo não muito longo, uma IA participasse do julgamento. E ele dizendo que era impossível, que não tem como, não sei o que. Eu falei, rapaz, não sei. Então, pena que eu não tinha um podcast na época para falar, tá aqui, tá gravado. Você pode falar agora. Eu avisei. Então, ainda não aconteceu no momento que a gente está gravando esse podcast, mas aqui diz, né, que pela primeira vez na história, uma inteligência artificial será usada em tribunal para defender um réu acusado de infringir leis de trânsito. Caramba. Então, isso é uma startup, né, de consultoria jurídica que vai utilizar dessa tecnologia. Minha teoria na época é que isso podia acontecer até melhor, porque grande parte do trabalho dos juristas vem de, né, você vê precedentes. Ver como foi julgado casos semelhantes antes e, tem a lei igual para todos, tem que ser igual, né? Não entendo nada de direito, galera, mas acho que é mais ou menos assim que funciona. Eu falei, rapaz, isso aí acho que as máquinas podem fazer melhor, se for só isso aí, óbvio, com a supervisão, não sei o quê, mas tem como melhorar a produtividade aí também. Sim. Até, advogados que verem esse vídeo, por favor, comentem, mas quem trabalha com isso? Eu, com certeza, preciso descobrir se alguém já fez isso e foi inocentado. ChatGPT? Por favor, alguém já fez isso foi inocentado? Exato. Primeira coisa que eu ia fazer. Eu acho muito questionável você ter uma IA à frente de um julgamento. Mas ao lado de uma pessoa, de um advogado, por exemplo, do juiz, dando argumentos, dando insumos a mais úteis, que a pessoa pode chegar ali, julgar e usar ou não, é muito útil, melhora muito a performance. Sim. Inclusive, agora eu lembrei que quando eu postei no Instagram também um pouquinho sobre ChatGPT, quem quiser, aproveitando aqui para fazer o merchan, né? @omessiasdev, lá eu
posto algumas coisas sobre tecnologia, e eu postei uma situação específica que eu me consultei com o ChatGPT para saber coisas banais do dia a dia, mas que antes eu perguntava para minha assessoria jurídica. Posso dar férias coletivas tal data? E aí ela me respondeu, eu falei, pô, será que eles estão usando isso? Aí postei lá, né, pô, fiz uma brincadeirinha, e aí nossa assessoria jurídica respondeu, falando, velho, só hoje eu já usei 3 vezes, algo assim. Então eles mesmos usam muito para fazer consulta e também está aumentando a produtividade. Aí eu falei, ó, eu jamais não, mas vai demorar muito para eu deixar de ter uma assessoria jurídica para ficar perguntando para o ChatGPT. Sim. Mas, tipo assim, coisas do dia a dia é muito mais rápido e dá para a pessoa validar, ó, é isso mesmo? E ele falar, não é, pronto. Já ajuda muito, né? Eu acho que muita gente que é contra, às vezes é contra por não entender como que ela pode te ajudar, né? E acho que também vai muito com o que a gente vê falando na internet e não vai pesquisar, mas quando diz, a IA vai substituir o humano, aí todo mundo já cria aquela resistência, não quer nem saber o contexto que aquilo ali tá sendo dito. Então, acho que, como você falou aí, a gente tem que entender como que aquilo pode nos ajudar, né? E se realmente aquilo vai ajudar ou não. Antes da gente dizer, não, impossível, isso não vai acontecer, não tem como algo que é subjetivo ser feito por uma inteligência artificial que precisa da intervenção humana, algo do tipo assim. Então vamos pesquisar, ver por que estão falando isso, né? Alguma coisa tem que ter ali para que alguém possa chegar e falar assim, vai substituir o ser humano, né? E da mesma forma que, beleza, não vai substituir o ser humano, não vai fazer tudo que uma pessoa faz, mas está ali, está evoluindo. Você não pode ignorar e não usar. Então isso faz muita diferença. Porque é uma ferramenta que faz parte do seu trabalho. Isso é inegável hoje. Como que você pode se aproveitar disso para usar a ferramenta para fazer o seu trabalho melhor? E para fazer diferente e para ter oportunidades que você não teria antes. Então, entender a ferramenta a fundo e saber usar ela é bem importante. Imaginar que isso pode auxiliar, por exemplo, num projeto de pesquisa para descobrir um medicamento para a cura de uma doença que até hoje não foi descoberto ainda. Pode, inclusive acho que isso vai até acontecer, se não já estiver sendo usado para esses fins também, né? Então, ver o que a gente pode extrair de positivo disso daí. Tem muita aplicação, né? Tem muito. E o ChatGPT é só um experimento que está sendo publicado agora, que tem esse resultado, mas é uma pecinha e está muito longe da ambição que eles querem chegar, que essa empresa quer chegar, que é criar uma IA de fato generalista que possa receber informações de qualquer tipo de fonte, não só textual, imagem, vídeo, áudio, etc. E que possa responder um pedido seu. Você quer tal coisa, ela faz aquilo. Fantástico. Então, isso não temos hoje. Isso vamos ter. Eu acredito que não vai demorar muito. Muito bacana. Eu já vi gente também, principalmente criadores de conteúdo, que fala, tô querendo agora escrever mais no LinkedIn, posicionar melhor a minha empresa. E falando, ChatGPT na veia. Vou chegar lá e falar, por favor, faça um artigo sobre tal e tal tema. E aí eu fiquei pensando, realmente facilitou muito, né? Existe toda uma vertente do marketing que é o marketing de conteúdo. Ou seja, sua empresa criar conteúdos relevantes, ou seja, você está realmente gerando um valor, e você colocar tanto isso no Google, né? Porque hoje em dia, pelo menos até muito pouco tempo atrás, todo mundo precisava perguntar alguma coisa, ia no Google lá e jogava. E aí, se sua empresa criou muito conteúdo, isso vai fazer com que ela apareça nessa resposta e você fale, caramba, essa marca aqui é boa. Sempre que eu quero saber alguma coisa desse tema, tem uma resposta boa sobre ela e você vira uma marca relevante. Só que a partir do momento que você está usando o ChatGPT para criar esse conteúdo para a sua marca ser relevante, a quantidade, o que eu quero dizer, a previsão que eu estou fazendo aqui é possível que a quantidade de conteúdos criados, que já está muito grande por conta deste valor que tem, né, aumente muito rápido. Porque com o ChatGPT dá para você criar conteúdo em 1 minuto. Conteúdo, então, há uma chance da internet ser inundada de conteúdo. E acontecer algo que dá mais valor ainda para o ChatGPT. Que hoje o ChatGPT tem valor justamente porque no Google, às vezes, você passa muito tempo para achar a resposta que você quer. Enquanto o ChatGPT, não, né? Ele já te dá uma resposta que provavelmente é o que você quer. Então, será que o ChatGPT vai facilitar tanta criação de conteúdo
de modo que isso vai fazer o ChatGPT ser mais importante ainda, porque tem tanto conteúdo do outro lado que o ChatGPT fica mais útil. Ou seja, as pessoas podem usar isso para melhorar o SEO, e o SEO pode passar a ser menos importante por isso. Faz sentido? Faz, só que eu tenho um receio muito grande com isso. Isso me dá medo, na verdade. Sim. Por conta do seguinte, a IA é capaz de produzir muito conteúdo, muito rápido e muito volume. Só que esse conteúdo é uma reprodução dos conteúdos que ela já viu antes. É uma reprodução de tudo que ela já viu. E não é um conteúdo crítico, não tem pensamento crítico envolvido ali, não tem uma análise, não tem ciência, não tem nenhuma evolução. É uma reprodução escrita de uma forma diferente, que para uma pessoa que está lendo parece o conteúdo original. O problema aí é que você está inundado de conteúdo que parece original, que repete os mesmos temas que já existem em outros conteúdos, e agora você olha esse mar de conteúdo na internet, o que vejo uma pessoa? O que está de fato evoluindo o pensamento crítico ali, que está tendo novas ideias sobre os temas. Vai ficar cada vez mais difícil achar essas peças raras, porque a internet vai estar inundada de conteúdo inútil. A mesma coisa escrita de forma diferente em vários lugares. Exato. Eu acho que isso já acontece um pouco hoje, tá? Se você reparar, sai uma notícia importante. Eu reparei isso quando eu fui pesquisar sobre algo que eu postei no Instagram, sobre um bug que aconteceu. Aí eu vi que a notícia era, se não me engano, do The New York Times. Mas depois que o The New York Times publica, você tem 300 notícias que são basicamente todo mundo que leu escreveu de novo. A mesma notícia e é isso. Isso acontece no jornalismo, mas acontece em diversas outras áreas. Tem muita gente que está escrevendo conteúdo sobre o conteúdo dos outros. O que é aceitável no momento, afinal, você sempre, o que eu acho bem ok, você ler de várias fontes, formar sua opinião e escrever. Isso é super natural na academia. Só que chega um momento que eu acho que as pessoas simplesmente reproduzem conteúdo de uma forma diferente. E isso começa a ser ruim. O ChatGPT acelera muito isso. Muito. E aí é que o bicho pega. E não só reproduzir, mas você pode perguntar para o GPT. Escreva para mim uma notícia sobre usos polêmicos do DNA. Me dê 1000 notícias diferentes sobre variações disso. Vou publicar todos em lugares diferentes. Isso imunda a internet de conteúdo. Nossa. De conteúdo inventado. Muito rápido, bem inventado. E muito rápido e um volume muito grande. Sim. Que o ser humano, às vezes, pode nem conseguir fazer nessa quantidade aí. E também, outra coisa é, quando você pega, quando a gente começa a fazer conteúdo do conteúdo, é meio que um telefone sem fio, né? Chega um momento que a notícia já está ali, bem tendenciosa, porque vão mudando de acordo com o que cada um pensa ali e tal. Então, realmente, isso é um assunto bem polêmico, né? Essa parte do inventado me deu medo mais que tudo. Você falou agora, se você pede pro ChatGPT inventar alguma coisa, alguma notícia, ele inventa? Inventa. Eita, então dá para transformar isso numa máquina de fake news também. Exatamente. Nossa senhora, hein? Agora que complicou de vez. E tem essa ferramenta que faz texto, tem outras que fazem vídeo. Tipo, você pode pedir para o GPT, escreva um roteiro de um vídeo falando sobre tal tema, onde o interlocutor é tal pessoa famosa. E tem IAs que produzem vídeo de uma pessoa falando um texto. E você pode usar para produzir esse vídeo, você pode divulgar isso. E não é um vídeo, são 1000 vídeos de pessoas diferentes, famosas, falando textos diferentes. Como é que você distingue isso? Nossa. O pessoal do Marte estava me contando que tem IAs que podem reproduzir a sua voz. Você dá um vídeo com a voz e ela consegue reproduzir a sua voz falando qualquer coisa. Então, assim, a fake news está aí, a máquina de fake news está aí. Complicadíssimo. E uma das pesquisas quentes agora, que a gente não tem solução, é de tentar ter uma ferramenta, um IA, cujo trabalho dela é identificar peças produzidas por outras IAs. Ou o que foi de fato um humano que fez. Porque beleza, um humano também pode inventar, pode mentir, pode fazer todo tipo de coisa. Mas não no volume e na velocidade que a IA faz. Então é um perigo muito menor. Sim. Então, se a gente conseguir identificar, ajuda a aliviar esse problema. Mas hoje não temos ainda uma boa solução. E eu também acho bastante questionável realmente a viabilidade disso. Porque você sempre pode pegar uma coisa muito bem inventada por uma IA e mudar um pouco. Então, difícil uma outra IA saber seu padrão de mudar respostas de IA. Tipo, parece um problema impossível de resolver. Exatamente, parece bastante impossível, do ponto de vista técnico mesmo. Mas importante. Vamos testar, vamos ver aqui, vamos mostrar aí como é que... A gente está falando, né, de várias coisas que ela pode fazer e eu abri aqui
Eu queria testar, pedir para ela fazer. Vocês querem que eu faça alguma pergunta específica, algo para ela? Ou eu posso simplesmente fazer o teste que eu falei, pedir para ela construir um formulário de autenticação, de login? Faz esse teste, se eu tiver alguma ideia. Então tá, então vou pedir. Uma coisa legal, que eu não sei, inclusive antes de testar, é interessante até a gente discutir um pouco sobre isso, é que depende muito também do idioma que a gente está perguntando para a IA. Então, alguns idiomas ela pode dar uma resposta mais assertiva, né, digamos assim, ou mais completa. Isso faz sentido? Eu vou ouvir, mas não... Existe mais conteúdo em inglês para ela trabalhar do que em português, por exemplo. Sim. Então, ela funciona em português, você consegue usar ela completamente, mas em inglês ela tem mais conteúdo. Então, sim. Então faz sentido e eu, inclusive, recomendo quem for utilizar para pedir trechos de código, algo do tipo, escrever a pergunta em inglês, né? Justamente por isso, porque ela pode encontrar uma resposta que, de fato, vai fazer sentido para o que você quer. Então, vou pedir para ela construir aqui uma página de login, né, com o React, beleza? Ok. E aí, vamos ver o que é que ela vai responder. E aí ela começa uma coisa interessante, né? Quando a gente pede trechos de código, além do código que ela gera, ela explica o código que ela tá te dando. Então isso é interessante, porque se você não entender o que é que está escrito ali, ela está contextualizando para você. Então, aqui mesmo ela começou já, né, dizendo que você precisa criar um projeto com React, usando o Create React App, né, cria um componente chamado login, e aí no login você vai usar aí você vai usar o evento ou change, né, para poder, ou um change para pegar as alterações que estão sendo inseridas ali no formulário e o onSubmit para poder submeter esse formulário. E ela começa a escrever o código, ela começa a escrever aí um componente login da mesma forma que ela explicou. Então isso é incrível. Fazer uma dissertação, explicando. Mostrando. O que a gente está falando aqui sobre você criar notícias, né? Se você, por exemplo, isso que eu pedi para o ChatGPT aqui criar, poderia ser facilmente um post de um blog, por exemplo, né? Como criar uma página de login utilizando o React. Ela não só te dá o código, mas explica da forma que a gente encontra aí, da forma que a gente vai ver dentro de um blog. E aí ela finalizou escrevendo exatamente o que a gente precisava, né? Um formulário dentro de um componente login, né? Já usando ali o estado, tudo certinho para poder alterar. É incrível. E o bacana é que ela guarda contexto. Então você fez essa pergunta, ela respondeu. Isso. Agora você pode pedir uma variação disso. Disso, exatamente. Por exemplo, eu quero que essa página do login agora tenha CSS customizado. Exato. Ou me dê o mesmo código em Angular. Exatamente. Você consegue evoluir. Agora, adicione isso no formulário de cadastro junto com essa página do login. Isso. Ela vai armazenando também, né, o histórico do que você perguntou. É quase um freela. Exatamente. Vai pedindo e vai fazendo. Acho que no final é isso mesmo de agilizar o trabalho, né? O que a gente faz, eu vi em algum momento alguma notícia aí de que antigamente, né, os programadores, né, de antigamente olhavam para tamanha abstração que poderia existir no futuro e achava impossível o humano conseguir escrever um código da forma que a gente escreve hoje, e hoje é a realidade. Então, eu acho que o futuro é isso, a gente vai escrever códigos de forma diferente, mais rápido, inclusive, porque a gente vai ter auxílio de ferramentas como essa. Definitivamente. É. O próprio pode até dar um passo mais simples, né? O Excel. Você Sim. faz conta super rápido. Antigamente a pessoa vai falar, nossa, nunca. A calculadora também. Como é que pode uma máquina fazer uma conta tão grande, tão rápido? Qualquer coisa muito tecnológica à frente do tempo parece mágica. Na verdade, existe pouquíssima diferença entre mágica e tecnologia. Se pegar antigamente e ver um filme de ficção científica, tem várias coisas que hoje você tem até melhor com tecnologia. Sim. Por exemplo, Harry Potter, ninguém tinha o WhatsApp. Você tem várias coisas que você faz de levitar as coisas, jogar pra lá e pra cá. Mas falar com alguém à distância não era tão simples, né? Sim. Lá pra frente eles inventaram alguma coisa que até se assemelhava. Mas o WhatsApp é melhor do que aquele, sei lá. Então, fica aí o questionamento. Qual a diferença entre tecnologia e magia? Tá aí o teste, então, né, com o ChatGPT.
Agora, isso aqui me fez lembrar de uma coisa. Tem professores que estavam realmente arrancando os cabelos para saber se o aluno fez o trabalho ou se o chat GPT fez o trabalho. Tem solução para isso, Gui? Difícil ter solução para isso. É o mesmo caso de antes. Exato. Você tem que, na verdade, a ferramenta existe, ela está aí. Você não pode jogar contra ela ou tentar fazer com que ela não exista. Você tem que usar o fato que ela existe. Ou seja, como é que eu pergunto agora diferente, como é que eu dou um desafio diferente para meus alunos, para treinar outras capacidades deles, justamente assumindo que a ferramenta existe. Eu não posso pedir para o aluno escrever um código de tal jeito, o aluno vai usar a ferramenta, vai ter o código escrito e eu vou avaliar isso. Esse tipo de cenário já não faz mais tanto sentido nesse mundo que hoje, que é muito recente, na verdade. Sim. Então, o que a gente tem que perguntar? Eu não li por completo ainda, nem fui pesquisar sobre, mas recentemente um engenheiro de software criou um anti-chat GPT. Não sei se você ouviu falar nisso. E a ideia dele é exatamente que chama ChatGPT Zero, alguma coisa assim, ou GPT Zero, alguma coisa do tipo. E o intuito é identificar características de coisas que são escritas, que são respostas do ChatGPT. Não sei se isso pode chegar, isso pode vingar, né, digamos assim. Mas já tem pessoas pensando também nisso. Usar em faculdades e tudo mais. Isso vai ser uma competição, porque a IA é sempre muito boa em gerar conteúdo cada vez mais original. E a IA também é muito boa em identificar padrões, identificar de onde vem o conteúdo. Então, vamos ver quem consegue fazer melhor. Vai colocar duas IA para brigar. Você não pode deixar ela vencer, você tem que... né? É assim que a evolui, inclusive. Sim, sim. Isso é um desafio que eu estava pensando como professor mesmo, que é muito grande, porque você sempre pode, quando você vai passar trabalhos, né? A ideia é você pedir para o aluno construir opiniões, em geral, vem de opinião para você ver se ele entendeu ou não. Quando você pede resposta pronta ou coisa pronta, ele sempre pode copiar de um colega, mas quando você pergunta e explica aí, o cara tem que ter uma resposta original. Só que o ChatGPT tem a habilidade de construir essa originalidade, né? De parecer que é uma opinião minha. E aí complica demais. Só prova oral, eu acho. Viu? O futuro vai ser prova oral aí eu e você aqui tá de pé. Exatamente. Se não inventarem um ChatGPT que dá resposta por ponto eletrônico, né? Ou implanta um chip no cérebro ou alguma coisa assim que vá. Enfim, eu acho que tudo é possível. Ultimamente a gente tem visto várias notícias assim que a gente fala, poxa, isso era o futuro e o futuro chegou. Então hoje a gente já vê muita coisa acontecendo, né? Cada vez que você perguntar a mesma pergunta, a resposta é diferente. Então, você produz várias respostas de fato. Isso é mais difícil de identificar. Verdade. A princípio, o GPT Zero, né, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, ele está sendo testado mais por universidades para poder detectar redações escritas pelo ChatGPT. E como a empresa por trás do ChatGPT, que é a OpenAI, ela busca, de fato, tornar a IA menos perigosa e mais amigável para o futuro da humanidade, digamos assim. Estão tentando não acabar com o mundo. Justamente por isso, ela não abre essa tecnologia. Então, ela é uma empresa que não tem fins lucrativos, etc., mas ela não abre a tecnologia porque ela pode ser mal utilizada. E ela favorece que ferramentas como essa, ChatGPT Zero, existam. Então, a princípio, eles não buscam esse tipo de competição, mas são o que existe hoje. E a tecnologia está aí, não é um tema acadêmico super isolado, e outras empresas vão pesquisar e vão evoluir, já estão fazendo isso. Sim. Então, mas eu tenho dúvida se... Não tenho dúvida não, mas de fato uma empresa ter esse código não realmente resolve o problema, Exato. porque a humanidade está na mão dessa empresa. Não que não tenham outras situações com esse mesmo problema, como a gente tem vários países com, de novo, esse paralelo eu acabei caindo nele de novo, mas tem vários países com poder atômico e que se o senhor, Deus, dono do mundo, acordar de mau humor e falar, vou acabar com isso aqui. E acaba. Então, frequentemente a solução não é restringir a tecnologia a ponto de uma pessoa ter a chave e só ela consegue usar, ou uma empresa, ou qualquer coisa, um governo, mas daquilo ser tão difundido a ponto de que deixe de ser um problema. Exatamente. Não foi bem o que aconteceu com a bomba atômica, mas tudo bem. Mas desde então existe uma instabilidade tensa, né? Que
querendo ou não, é estabilidade, pelo menos. Com certeza, acho que era melhor do que só um lado ter, né? Exato. Aqui acho que vai ser a mesma coisa. Então, fica aí a reflexão se é bom só uma empresa ter, mas acho que outras empresas vão ter coisas semelhantes muito em breve, né? Isso. E como tecnologia, isso aqui vai afetar a vida de todo mundo. Todo mundo, todas as profissões, todas as áreas vão ter de alguma forma uma forma de usar essa ferramenta a seu proveito e vai mudar a forma como a gente trabalha. Sobre isso eu tenho uma visão já bem mais otimista. Porque as pessoas falam, nossa, mas é a mesma ideia da robótica lá atrás, né? Hoje a indústria é toda cheia de robôs o tempo todo. E todo mundo pensava, meu Deus, mas vai desempregar todo mundo e tal. E realmente tem um momento disso. Mas imagina uma humanidade em que todos os trabalhos que são feitos hoje são feitos por máquinas. A gente não precisa fazer nada. Estaria todo mundo de férias a vida toda. Obviamente, completamente utópico. Mas é o caminho. A humanidade, ao longo dos anos, com a evolução tecnológica, vai cada vez fazendo trabalhos melhores. Claro que ainda tem muita gente, eu sei, não sou cego, que faz trabalhos muito ruins, muito pesados no mundo, fora da nossa bolha. Mas, com o tempo, isso sempre diminui. Fazer um paralelo aqui engraçado, inclusive. Eu queria lembrar o nome da pesquisa. Mas existe uma pesquisa que, basicamente, ele é um quiz, na verdade, que você faz para pessoas aleatórias. Foi um pesquisador que fez. E é um quiz que pergunta para pessoas coisas sobre o mundo. Tipo, você acha que a pobreza diminuiu tantos por cento em 10 anos, diminuiu tantos por cento ou tantos por cento? E, basicamente, dá uma noção de quantas pessoas são otimistas ou não com relação à humanidade, quanto elas acham que a humanidade melhorou ou não. E a consequência desse quiz é que chimpanzés acertam mais do que os humanos. Naturalmente que chimpanzés respondem aleatoriamente. E aí, com 4 respostas lá, acho que eram 3, na verdade, né? Eles acertam 1/3, mais ou menos. Os humanos acertam menos. Por quê? Os humanos tendem a ter uma visão pessimista sobre a humanidade. Então, todo mundo, quando você fala de pobreza, de saúde, todo mundo acha que tudo piorou pra caramba nos últimos anos. Na verdade, não. Melhorou pra caramba. Né? A questão é que, como ainda tem muita coisa ruim, a gente fica com a sensação de que o mundo é horrível. Ele de fato. Só que, apesar disso, ele melhorou com a tecnologia. Então, no saldo, a tecnologia acaba sempre melhorando o bem-estar dos seres humanos. E aí eu tenho uma visão super otimista da tecnologia por isso. Sim, essa é uma visão super otimista ao longo de muito tempo. O que eu concordo. Eu acho que se a gente botar na escala de muitos anos, mais do que décadas, séculos, etc. para frente, e a coisa evoluindo, a tendência natural é que a humanidade esteja sempre numa escala muito melhor em qualidade de vida e onde as pessoas vão poder consumir seu tempo. Mas em escalas pequenas, que é o dia a dia que a gente vive, isso não é tão verdade. Então a gente tem que sempre fazer esse exercício de se preocupar. Definitivamente. Tanto que na época mesmo da Revolução Industrial foi greve, caos para tudo que é lado. E realmente teve momentos de muita gente desempregada de repente. Né? Porque o coletivo não pensa. Então, sem dúvida que tem um problema aí gigantesco. Sim. Bom, galera, queria agradecer a presença de vocês. Obrigado demais aí. E de vocês também. Então, obrigado demais por estar com vocês. Esse foi mais um episódio do The Bugs on the Table. Não sei se vocês querem falar alguma coisa para a galera. Não, é só que para você aí que está estudando, entrando na área da programação, na área de tecnologia em geral, ou até outra área também que está assistindo esse podcast, pensar um pouco mais em como usar a ferramenta ao seu favor. Porque eu acho que ela vem com essa ideia e ela tende a ajudar, sim, bastante o profissional. Ela não, mais uma vez, a minha opinião é que ela não vai substituir, mas a gente pode utilizar ela da melhor forma para auxiliar no dia a dia e no desenvolvimento de nossas tarefas. Muitos novos negócios vão surgir com ela. Com certeza. Então, pesquisem, estudem sobre e busquem usar mais. Acho bom. Usem para o bem. Exato. Mas deixa o like, se inscreve no canal, senão a galera aqui do marketing corta meu pescoço depois. E no Instagram, @omessiasdev, tem lá mais conteúdo de tecnologia e @Cubus Academy também, aqui da nossa escola. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.